Ela achou que estava sozinha, mas o destino pregou uma peça. Ao ajustar o sutiã sem perceber o reflexo no vidro, viu o CEO milionário a observar, e o sorriso safado dele dizia tudo. Se você gosta de histórias de amor, romance, inscreva-se nesse canal, deixe o seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como este continuando. Raíssa Oliveira ajeitou nervosamente a alça do sutiã que insistia em escorregar sob a blusa branca. O vento forte de Lisboa desgrenhava os seus cabelos encaracolados, enquanto ela usava o reflexo de um Mercedes preto, estacionado como espelho improvisado. A cada rajada, o seu coração acelerava um pouco mais. Não podia dar-se ao luxo de parecer desleixada logo hoje, não quando tinha conseguido finalmente uma entrevista na Quartzo Empreendimentos, uma das construtoras mais prestigiadas de Portugal. Só mais 5 minutos, murmurou para si mesma, tentando acalmar a respiração enquanto passava os dedos pelos fios rebeldes. A mala surrada pendia do ombro, guardando o seu currículo impresso em papel especial. Um investimento que tinha custado quase um dia inteiro de trabalho como empregada de mesa. 24 anos, formada em engenharia civil por uma faculdade pública, primeira da família a ter diploma. E agora tentando dar o salto que mudaria a sua história. O prédio da empresa erguia-se imponente diante dela, todo em vidro e aço, um monumento ao tipo de vida que ela só conhecia de longe. Um zumbido suave fê-la congelar. O vidro fumê do carro descia lentamente, revelando o rosto de um homem. Não qualquer homem. O tipo de homem que parecia saído de uma revista. Maxilar definido, olhar penetrante, fato impecável que certamente custava mais que 3 meses do seu aluguer. Precisa de ajuda com isso? Ele perguntou, um sorriso provocador nos lábios, enquanto os seus olhos percorriam o corpo de Raíssa sem qualquer discrição. O tom era divertido, quase debochado. Ela sentiu o rosto pegar fogo instantaneamente. Engoliu em seco, afastando-se do carro como se tivesse levado um choque. 24 anos de vida num bairro da periferia de Lisboa, nomeadamente Chelas, não a tinham preparado para responder a homens em carros de luxo que a flagravam em momentos de vulnerabilidade. Não, desculpe, balbuciou, agarrando a mala com força, como se aquele objeto pudesse protegê-la do constrangimento. O homem apenas ampliou o sorriso, revelando dentes perfeitamente alinhados. Só estou a brincar. Mas sugiro usar o espelho do saguão. É mais discreto que o meu carro. E com isso, o vidro subiu novamente, deixando apenas o reflexo distorcido dela, agora com o rosto em chamas. Raíssa respirou fundo 3 vezes antes de conseguir mover as pernas. A sua mãe sempre dizia que oportunidades não batem 2 vezes na porta de gente como eles. Não podia dar-se ao luxo de desistir por causa de um momento embaraçoso. Ajeitou a postura, levantou o queixo e caminhou decidida para a entrada do edifício. Estava acostumada a lidar com homens arrogantes. Crescer com 3 irmãos em Moscavide a tinha preparado para isso, pelo menos. O saguão era um mundo à parte. Mármore polido, plantas ornamentais estrategicamente posicionadas, ar-condicionado na temperatura perfeita. Raíssa sentiu-se imediatamente deslocada, como se cada centímetro da sua pele gritasse que ela não pertencia àquele lugar. A recepcionista, uma mulher loira de cabelo impecavelmente liso, examinou-a de alto a baixo antes mesmo que ela abrisse a boca. Posso ajudar? Tenho uma entrevista às 10 horas. Raíssa Oliveira. A mulher consultou o computador com dedos de unhas longas e vermelhas. Ah, sim. Estagiária para o setor de projetos. O tom não escondia a surpresa, como se Raíssa não tivesse o perfil esperado. 18º andar. Pode sentar-se ali, alguém virá buscá-la. Raíssa caminhou até a área de espera, sentindo o peso dos olhares que a seguiam. Escolheu uma poltrona afastada e tentou respirar normalmente. As mãos suavam tanto que precisou secá-las discretamente na saia lápis preta que tinha comprado numa loja de departamento, a sua melhor tentativa de parecer profissional com o orçamento limitado que tinha. Foi então
que o viu novamente. O homem do carro entrou no saguão com a confiança de quem é dono do mundo. Diferente dela, ele pertencia àquele ambiente. Era óbvio pela forma como todos pareciam reagir à sua presença. A recepcionista endireitou a postura, seguranças acenaram com deferência, executivos interromperam conversas para cumprimentá-lo. Ele segurava um copo de café e caminhava em sua direção. Não era possível. Ele não podia estar a ir falar com ela. Mas estava. No nervosismo, Raíssa levantou-se bruscamente, esbarrando na mesa de centro. O movimento súbito fez com que o homem tropeçasse levemente, derramando parte do café no seu fato italiano. O tempo parou. O saguão inteiro pareceu mergulhar num silêncio sepulcral. Raíssa sentiu o sangue abandonar o seu rosto. Meu Deus, desculpe, eu não vi que o senhor... Eu posso limpar, deixe-me. As palavras saíam atropeladas enquanto ela procurava freneticamente por um lenço na mala. Para sua surpresa, uma risada abafada quebrou a tensão. Senhora Alface, tem algo preso no seu dente. Raíssa levou a mão à boca instintivamente mortificada, enquanto ele continuava. Estou a brincar. Não tem nada no seu dente. Só queria ver a sua reação. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser a candidata da engenharia. Interessante currículo. Ele sabia quem ela era. Como? Por quê? Raíssa sentiu o estômago afundar. Se ele era alguém importante na empresa, acabara de arruinar qualquer chance que tinha. Sou Gustavo Mendes, CEO da Quartzo. Ele estendeu a mão, ignorando completamente a mancha de café no seu fato. Eu mesmo vou conduzi-la até a sala de entrevistas. O elevador privativo subiu silenciosamente, refletindo a imagem dos dois nas paredes espelhadas. Ele, o retrato da sofisticação e poder, ela, uma intrusa visivelmente desconfortável. Gustavo mantinha um sorriso enigmático nos lábios, como se partilhasse uma piada particular. Então Raíssa Oliveira, primeira da família na faculdade, bolsista integral, média 9,7 em estruturas avançadas. Ele recitava informações do currículo dela sem consultar nenhum papel. Impressionante para alguém que trabalhou durante toda a graduação. Obrigada, Sr. Mendes, ela respondeu, tentando manter a compostura. Não perguntaria como ou por que o CEO da empresa sabia tanto sobre ela. Aquele não era o momento para questionar. Gustavo, ele corrigiu. Aqui na Quartzo tentamos manter um ambiente menos formal entre os talentos. O elevador chegou ao andar da entrevista com um suave tilintar. Quando as portas se abriram, Raíssa esperava ver uma sala de reuniões, talvez com um painel de recrutadores. Em vez disso, havia apenas uma ampla sala de escritório, claramente o escritório dele, com vista panorâmica para a cidade. Achei que haveria outras pessoas, ela comentou hesitante. Normalmente sim, mas o seu currículo intrigou-me. Quis conhecê-la pessoalmente. Gustavo indicou uma cadeira diante da sua secretária. Além disso, depois do nosso encontro lá embaixo, sinto que já quebrei o gelo, não é mesmo? O que deveria ser uma entrevista formal transformou-se rapidamente num duelo. Ele fazia perguntas incisivas, testando não apenas o seu conhecimento técnico, mas as suas reações sob pressão. Os seus olhos castanho-escuros não abandonavam os dela por um segundo, como se tentassem desvendar algum mistério oculto. Por que a Quartzo? Ele perguntou finalmente, após quase uma hora de questionamentos. Raíssa hesitou. Havia a resposta ensaiada. Porque era uma empresa inovadora, líder no mercado, com projetos desafiadores. Mas algo no olhar dele a desafiava a ser autêntica. Por que vocês constroem em Moscavide? Ela respondeu, surpreendendo a si mesma. Vi o projeto do centro comunitário. É o primeiro prédio realmente bonito no meu bairro. Algo que não parece que foi feito com sobras, entende? Pela primeira vez alguém construiu algo no meu bairro como se as pessoas de lá merecessem beleza também. Silêncio. O rosto de Gustavo era ilegível. Raíssa mordeu o lábio, arrependida da sua honestidade. Devia ter dado a resposta padrão. Interessante, ele disse finalmente.
A maioria dos candidatos fala sobre os nossos arranha-céus no Parque das Nações ou os complexos empresariais. Ninguém mencionou Moscavide antes. Ele inclinou-se para a frente. Sabe quem desenhou aquele centro comunitário? Não, senhor. Eu. Um sorriso diferente surgiu no seu rosto, menos calculado, quase genuíno. Foi o meu primeiro projeto depois que assumi a empresa. O conselho achou um desperdício de recursos. Por que gastar com design num bairro periférico? Eles disseram. Gustavo fez uma pausa estudando-a. Você acabou de passar. Na entrevista, Raíssa Oliveira. Ela piscou, confusa. Passou, mas o senhor nem perguntou sobre as minhas habilidades técnicas, sobre softwares, sobre... O seu currículo já me diz isso tudo. O que eu precisava saber era quem é Raíssa Oliveira. E agora eu sei. Ele levantou-se, indicando que a entrevista havia terminado. Segunda-feira, 8 da manhã. Estágio de 6 meses, possibilidade de efetivação. O RH enviará os detalhes para o seu e-mail. Atordoada, Raíssa levantou-se. Obrigada pela oportunidade, Sr. Mendes. Gustavo? Ele corrigiu novamente, abrindo a porta para ela. E Raíssa? Da próxima vez, use os espelhos da casa de banho para se arrumar. São mais confiáveis que vidros de carros aleatórios. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Raíssa oscilava entre a euforia pela oportunidade e o terror de não estar à altura. A Quartzo era outro planeta. Reuniões em inglês, almoços que custavam mais que o seu orçamento semanal de alimentação, colegas que falavam de viagens internacionais como quem fala de ir ao shopping. O seu pequeno apartamento no bairro de Arroios, dividido com a amiga Jéssica, parecia cada vez mais distante da realidade que vivia durante o dia. À noite, deitada na cama simples, Raíssa, às vezes, perguntava-se se conseguiria manter a farsa de pertencer àquele mundo. No trabalho, Gustavo era uma presença constante e desconcertante. Diferente de outros CEOs que mal conheciam os funcionários, ele parecia estar em todos os lugares. E por alguma razão que Raíssa não conseguia compreender, sempre encontrava motivos para incluí-la em reuniões, pedir a sua opinião sobre projetos ou simplesmente aparecer no departamento de engenharia quando ela estava lá. Ele está a observá-la, comentou Letícia, outra estagiária, filha de um dos diretores. Nunca vi Gustavo dar tanta atenção a uma estagiária antes. É estranho. Raíssa tentou ignorar o comentário, mas era impossível não notar os olhares. Não apenas de Gustavo, mas de todos os funcionários. Alguns curiosos, outros claramente desconfiados. Os rumores começaram a circular discretamente pelos corredores. Num dia particularmente difícil, após uma reunião onde teve que apresentar ideias para um novo projeto, Raíssa encontrou Gustavo à sua espera no corredor. Jantar, ele disse sem preâmbulo. Hoje, 8 horas. Precisamos discutir a sua participação no projeto Braço de Prata. Não era um convite, era quase uma ordem. Raíssa sentiu um frio no estômago. Um jantar sozinha com o CEO alimentaria ainda mais os rumores. Por outro lado, recusar poderia prejudicar a sua posição na empresa. É realmente necessário, senhor? Poderíamos discutir aqui mesmo durante o expediente. É necessário, ele confirmou, sem oferecer mais explicações. Mandarei um carro buscá-la. Antes que pudesse protestar, Gustavo já havia se afastado, deixando-a com uma sensação de apreensão, e, embora não quisesse admitir, uma ponta de excitação que a incomodava profundamente. Às 8 em ponto, um motorista a aguardava à porta do prédio onde morava. Jéssica havia emprestado um vestido preto simples, mas elegante o suficiente para não envergonhá-la. Ainda assim, Raíssa sentia-se como uma impostora, tentando fazer-se passar por alguém que não era. O restaurante não era o que ela esperava. Nada de ambiente exclusivo no Chiado ou no Príncipe Real. Era um lugar pequeno e aconchegante em Campo de Ourique, com iluminação baixa e uma atmosfera intimista. Gustavo já a esperava, vestido de forma surpreendentemente casual, calças escuras e camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes. Você parece surpresa, ele comentou, enquanto o sommelier servia vinho nas suas taças. Esperava algo mais.
formal. Lugares formais são para impressionar clientes. Aqui é onde venho quando quero realmente conversar com alguém. Ele a estudou por um momento e Raíssa sentiu-se exposta sob aquele olhar. Você não está confortável. Não era uma pergunta. Raíssa respirou fundo. Com todo o respeito, Sr. Mendes. Gustavo, as pessoas já estão a comentar sobre as suas atenções, sobre mim. Não acho que este jantar vá ajudar a dissipar esses rumores. Ele não pareceu surpreso ou incomodado. E isso a preocupa? O que os outros pensam? Claro que me preocupa. Sou a estagiária da periferia que mal conseguiu comprar roupas adequadas para trabalhar aí. Qualquer deslize e serei apenas mais uma rapariga que conseguiu o estágio dormindo com o chefe. As palavras saíram mais amargas do que pretendia. Gustavo tomou um gole de vinho, os seus olhos nunca deixando os dela. Interessante que a sua mente foi diretamente para esse cenário. Raíssa corou intensamente. Não foi isso que eu quis. Sei exatamente o que você quis dizer. Ele inclinou-se para a frente. Você é talentosa, Raíssa. Extremamente talentosa. O projeto que você apresentou hoje para o Complexo Braço de Prata tem o tipo de inovação que não vejo há anos na empresa. É por isso que estamos aqui. Só por isso? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Gustavo sorriu, aquele sorriso enigmático que nunca revelava completamente o que ele estava a pensar. O que mais seria? Durante o jantar, para sua surpresa, Raíssa descobriu um lado de Gustavo Mendes que não imaginava existir. Ele falou sobre a sua infância no interior das Beiras, filho de um pedreiro que sonhava construir prédios que não caem. Sobre como havia lutado para transformar o pequeno negócio do sogro numa das maiores construtoras de Portugal. Sobre os erros e acertos no caminho. Você acha que eu nasci em berço de ouro, não é? Ele perguntou enquanto esperavam a sobremesa. Todo o mundo assume isso. E não nasceu? O meu pai trabalhava em obras. A minha mãe era empregada doméstica. Cresci na Covilhã, na região das Beiras. Não muito diferente de Moscávide. Raíssa olhou-o com novos olhos, tentando processar essa informação que mudava completamente a sua percepção sobre ele. Como você conseguiu chegar aqui? Ele completou. Bolsa em escola particular. Depois engenharia civil na Federal. Casei com a filha do dono da construtora onde estagiei. Uma sombra passou pelos seus olhos. Helena era apaixonada por arquitetura sustentável. O centro comunitário de Moscavide era o sonho dela. Era. Helena morreu há 5 anos. Cancro. A informação veio sem rodeios. O tom desprovido de emoção, como se falasse do clima. O centro comunitário foi a última homenagem que pude fazer a ela. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma intimidade que Raíssa não havia previsto para aquela noite. De repente, Gustavo Mendes não era mais apenas o CEO arrogante com sorrisos provocadores. Era um homem com cicatrizes, com uma história que, surpreendentemente, tinha pontos de contacto com a dela. Sinto muito, ela disse finalmente, sem saber o que mais dizer. Não sinta. Ele fez um gesto para afastar o assunto. Não a... Trouxe aqui para falar sobre o meu passado. Trouxe-a porque quero que lidere o projeto Braço de Prata. A sua visão para aquele espaço é exatamente o que precisamos. Raíssa quase engasgou com o vinho. O quê? Mas eu sou apenas... uma estagiária, eu sei. É por isso que será oficialmente uma colaboradora especial no projeto, trabalhando diretamente comigo. O diretor de engenharia não vai gostar, mas ele sobrevive. Ela encarou-o, sentindo uma mistura de emoções, gratidão pela oportunidade, desconfiança sobre as suas verdadeiras intenções e algo mais, algo perigoso que fazia o seu coração bater mais rápido quando os seus olhares se encontravam. Por que eu? Gustavo estudou-a por um longo momento antes de responder. Porque você vê beleza onde outros veem apenas funcionalidade. Porque você entende que construir não é apenas empilhar betão, é criar espaços que transformam vidas. Ele fez uma pausa. E por que você me lembra ela, Helena? A mesma paixão, a mesma integridade.
A comparação apanhou-a desprevenida. Era um elogio ou uma expectativa impossível de corresponder? Raíssa não sabia dizer. Quando o motorista a deixou em casa naquela noite, a sua mente fervilhava de pensamentos contraditórios. A oportunidade profissional era extraordinária, o tipo de chance que mudaria a sua carreira para sempre. Mas havia também aquela corrente elétrica no ar, quando estavam próximos, aquela tensão não resolvida que ambos fingiam não existir. No escuro do quarto, enquanto Jéssica roncava suavemente na cama ao lado, Raíssa admitiu para si mesma. Estava perigosamente atraída por Gustavo Mendes. E o mais assustador, suspeitava que o sentimento era mútuo. O que ela ainda não sabia era que esse jantar seria apenas o começo de uma dança perigosa entre eles. Uma dança que a levaria a lugares que nunca imaginou, despertaria desejos que nunca havia enfrentado e a forçaria a escolher entre a carreira pela qual tanto lutou e um sentimento que crescia a cada dia, proibido e irresistível como o fruto mais tentador do jardim. As semanas seguintes transformaram a vida de Raíssa num turbilhão de novas experiências. O projeto Braço de Prata, uma revitalização ambiciosa de um antigo espaço industrial, transformando-o num complexo multiusos, com habitações populares integradas, consumia praticamente todo o seu tempo. Trabalhava até tarde, quase todos os dias, muitas vezes sendo a última a sair do escritório. Os fins de semana viraram uma lembrança distante. Jéssica, a sua amiga e companheira de apartamento, começou a brincar que tinha adotado um fantasma como colega de quarto. A sério, Raíssa, você precisa desacelerar. Estão a explorá-la. Mas Raíssa não se sentia explorada. Sentia-se viva. Pela primeira vez, as suas ideias estavam a ser ouvidas, valorizadas. Era como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar, mesmo que esse lugar fosse nas salas de reunião da Quartzo, tão distantes da realidade de onde viera. E havia Gustavo, sempre presente, sempre desafiador, sempre a olhá-la daquela forma que fazia o seu estômago dar voltas. Trabalhavam juntos quase diariamente, às vezes até altas horas. Nas últimas semanas tinha conhecido mais sobre ele do que jamais imaginara ser possível. As suas manias, como girar a caneta entre os dedos quando estava a pensar, as suas preferências, café preto, sem açúcar, os seus momentos de silêncio contemplativo diante de um problema complexo. Num fim de tarde particularmente tenso, enquanto revisavam prazos que pareciam impossíveis de cumprir, Raíssa o surpreendeu soltando uma risada frustrada. — O que foi? Gustavo perguntou, erguendo os olhos dos documentos que analisava. — Nada. É só que... Ela hesitou, cautelosa sobre cruzar alguma linha invisível. O departamento de orçamento está claramente a tentar sabotar o projeto. Esses números não fazem sentido. Gustavo estudou-a por um momento. Por que você acha isso? Porque o responsável pelo orçamento é cunhado do Ferraz. Ela respondeu sem rodeios, referindo-se ao diretor de engenharia que não escondia o seu descontentamento com o facto de ela, uma simples estagiária, estar a liderar um projeto daquele porte. E por que estes números? Ela empurrou uma folha de cálculo em sua direção. São deliberadamente inflacionados. O custo real destes materiais é pelo menos 30% menor. E como você sabe disso? Porque cresci vendo o meu pai trabalhar em obras. Conheço o preço real dessas coisas? Ela sustentou o seu olhar desafiadora. Eles estão a tentar fazer o projeto parecer inviável financeiramente. Gustavo encarou-a longamente, uma expressão indecifrável no rosto. Então, para surpresa dela, sorriu. Não o sorriso controlado de sempre, mas algo genuíno que iluminou seu rosto. Sabe o que eu mais gosto em você, Raíssa? A sua capacidade de ver através das camadas de bobagem corporativa. Ele levantou-se, aproximando-se perigosamente. Vamos fazer o seguinte. Amanhã é sábado. Vamos até alguns fornecedores, você e eu, sem o departamento de compras como intermediário. Vamos ver os preços reais. No sábado? Ela perguntou subitamente, consciente de quão próximos estavam. Problema? Não, é só que... Ela hesitou. Não parece muito...
Ortodoxo. Ele riu. Nada sobre você na Quartzo é ortodoxo, Raíssa Oliveira. É por isso que estamos a fazer progresso real. A sua mão tocou levemente o braço dela, um contacto breve que enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Passo para ir buscar às 9. O sábado chegou com uma chuva fina, típica de Lisboa. Raíssa acordou ansiosa, trocando de roupa 3 vezes, antes de decidir por jeans, t-shirt branca e um casaco leve. Prático o suficiente para visitar depósitos de materiais, mas não tão casual a ponto de parecer desleixada. Quando o carro de Gustavo estacionou em frente ao seu prédio simples em Arroios, sentiu um misto de embaraço e defesa. Era a primeira vez que ele vinha até ali, até o seu mundo. O contraste entre o Mercedes reluzente e a fachada descascada do prédio não poderia ser mais gritante. Não é exatamente o que você está acostumado, ela comentou ao entrar no carro tentando soar despreocupada. Morei num lugar pior quando estava na faculdade, ele respondeu simplesmente, sem julgamento na voz. O importante é para onde estamos. A ir, não de onde viemos. A primeira paragem foi num grande fornecedor de materiais de construção na Zona Leste. Raíssa observou fascinada como Gustavo se transformava naquele ambiente. O fato havia dado lugar a roupas casuais, e o seu português polido de reuniões corporativas adquiriu subtilmente o sotaque das beiras da sua origem quando conversava com os vendedores. Ele conhecia o nome de cada material, fazia perguntas técnicas, negociava como alguém que entendia profundamente daquele mundo. Você parece diferente aqui, ela comentou enquanto caminhavam entre pilhas de tijolos ecológicos. Diferente como? Mais real. Menos CEO, mais engenheiro. Ele sorriu, aquele sorriso que raramente mostrava no escritório. Talvez porque aqui eu possa ser apenas Gustavo, não o presidente da Quartzo, não o viúvo da Helena, não o homem que aparece nas revistas de negócios. Os seus olhos encontraram os dela. Apenas eu. Algo mudou entre eles naquele momento. Uma conexão que ia além do profissional, além da atração física inegável que ambos vinham ignorando. Pela primeira vez, Raíssa viu o homem por trás da fachada corporativa e gostou do que viu. O dia passou rapidamente enquanto visitavam fornecedores, recolhiam orçamentos reais, conversavam com mestres de obras. No final da tarde, quando a chuva apertou, Gustavo sugeriu um café antes de voltarem. O lugar que ele escolheu era pequeno e despretensioso, tão diferente dos restaurantes finos onde haviam jantado antes. Sentados numa mesa de canto, com chávenas fumegantes à frente, a conversa fluiu naturalmente para temas pessoais. Você nunca fala sobre a sua família, Raíssa observou. Não há muito o que dizer. Os meus pais morreram há alguns anos. Não tenho irmãos. Sinto muito, ela hesitou. E... filhos? Você e Helena nunca... Uma sombra cruzou o rosto dele. Tentamos. Por anos. Não aconteceu. Ele tomou um gole de café. E... você? Família grande, imagino. 3 irmãos mais velhos, todos na construção civil, como o meu pai. Ela sorriu com carinho. A minha mãe é diarista, trabalha até hoje, mesmo eu insistindo que não precisa mais. Orgulho. Como? É orgulho. Ela não quer ser sustentada pela filha, quer mostrar que ainda tem valor. Ele a estudou. A sua família deve ter muito orgulho de você. Tem, mas também não entendem completamente. Para eles, engenharia civil significa obra, capacete, peão. Não reuniões em salas com ar-condicionado e café importado. Ela brincou com a borda da chávena. Às vezes sinto que estou a viver entre 2 mundos, sem pertencer verdadeiramente a nenhum deles. O olhar de Gustavo aprofundou-se. Conheço esse sentimento muito bem. O momento foi interrompido pelo telemóvel dele. Uma ligação que ele atendeu rapidamente, a sua expressão mudando para algo mais sério. Quando desligou, parecia preocupado. Problemas? Raíssa perguntou. A minha mãe. Você disse que os seus pais... Sogra, ele corrigiu. Mãe da Helena. Ainda a chamo de mãe. Ele suspirou. Ela caiu em casa. Não parece grave, mas preciso ir até lá. Claro, eu pego um Uber daqui mesmo. Não se preocupe.
Não seja ridícula. Ele já estava de pé pegando as chaves. Vou deixá-la em casa e depois vou até lá. Ou, Raíssa ouviu-se dizendo antes que pudesse pensar melhor, você pode levar-me consigo. 4 mãos ajudam mais que 2. A proposta a surpreendeu tanto quanto a ele. Por um momento, Gustavo pareceu considerar recusar, mas então assentiu. Na verdade, acho que ela gostaria de a conhecer. Durante o trajeto até a Lapa, bairro nobre onde a sogra de Gustavo morava, Raíssa começou a arrepender-se da oferta impulsiva. O que estava a pensar? Conhecer a família dele? Isso ultrapassava todos os limites profissionais que tinham, ao menos oficialmente, mantido até então. A casa era exatamente o que ela esperava. Uma mansão antiga, elegante, com jardins impecáveis e uma aura de riqueza discreta. Raíssa sentiu-se imediatamente deslocada, como no primeiro dia na Quartzo, mas multiplicado por 10. Não fique intimidada, Gustavo comentou, notando o seu desconforto enquanto estacionavam. Cecília é excêntrica, mas tem bom coração. A porta foi aberta por uma mulher de seus 70 anos, cabelos brancos perfeitamente arrumados, usando um vestido casual que provavelmente custava mais que o aluguer mensal de Raíssa. Finalmente, a mulher exclamou, sem mostrar qualquer sinal de ter sofrido uma queda. Pensei que teria que fingir uma fratura para o tirar daquele escritório num sábado. Os seus olhos perspicazes voltaram-se imediatamente para Raíssa. E você deve ser a famosa engenheira que está a revolucionar o modo como o meu genro trabalha. Raíssa lançou um olhar surpreso para Gustavo, que parecia vagamente constrangido. Raíssa Oliveira. Ela apresentou-se estendendo a mão. É um prazer, senhora. Cecília, querida. Apenas Cecília. Senhora, faz-me sentir ainda mais velha do que já sou. Ela pegou a mão de Raíssa, mas em vez de apertá-la, puxou-a para dentro. Venham, o chá está pronto. E não, Gustavo, não caí. Foi apenas um pretexto para finalmente conhecer essa moça sobre quem você tanto fala. A tarde transformou-se numa das mais surreais da vida de Raíssa. Sentada na elegante sala de estar dos Mendes, com porcelana fina e iguarias que nunca havia provado, ouviu Cecília contar histórias embaraçosas sobre Gustavo, falar sobre Helena com uma mistura de tristeza e celebração, e fazer perguntas diretas sobre a vida e as ambições de Raíssa. Então, você é de Moscavide? Cecília perguntou em determinado momento. Conhece o centro comunitário que Gustavo construiu lá? Foi o que me fez querer trabalhar na Quartzo, Raíssa admitiu. A ideia de que beleza e funcionalidade podem existir em qualquer lugar, não apenas em bairros ricos. Cecília sorriu, um sorriso que lembrava muito o de Gustavo, quando estava genuinamente satisfeito. Helena teria adorado ouvir isso. Era exatamente o que ela acreditava. A senhora olhou para Gustavo com algo que parecia aprovação. Você tem bom olho para talento, meu filho. Sempre teve. Quando finalmente se despediram, já era noite. Cecília abraçou Raíssa com surpreendente força para uma mulher da sua idade. Volte logo, querida, ela sussurrou. Faz tempo que não vejo Gustavo tão vivo. No carro, o silêncio entre eles estava carregado de emoções não ditas. Raíssa sentia que haviam cruzado uma linha importante. Ela havia entrado na sua vida pessoal, conhecera a sua família, ouvira histórias que humanizavam ainda mais o homem que, inicialmente, parecia apenas um CEO arrogante. Ela é incrível, Raíssa comentou finalmente. A sua sogra. Mais que sogra, depois que perdi os meus pais, Cecília tornou-se a minha família. Ele mantinha os olhos na estrada. Ela tem razão, sabe? Sobre eu falar de você. Ele a olhou brevemente antes de voltar a atenção para o trânsito. Provavelmente mais do que deveria. O coração de Raíssa acelerou. Gustavo, eu sei, é complicado. Sou o seu chefe, a diferença de idade, as políticas da empresa. Ele soltou um suspiro. Mas também sei que o que está a acontecer entre nós não é apenas profissional, e suspeito que você também saiba. A confissão pairou entre eles, transformando o ar dentro do carro em algo denso, quase elétrico. Raíssa sabia que a sua resposta poderia mudar tudo,
para melhor ou para pior. Eu sei, ela admitiu finalmente, a sua voz quase um sussurro. E assusta-me. Você não é a única assustada aqui. Ele estacionou em frente ao prédio dela, desligando o motor. No silêncio que se seguiu, parecia que o mundo inteiro havia parado de respirar junto com eles. Quando Gustavo se virou para a encarar, a intensidade nos seus olhos fez Raíssa tremer. O que fazemos agora? Ela queria ser racional, profissional, sensata. Queria dizer que precisavam manter distância, focar no projeto, esquecer essa atração perigosa. Em vez disso, ouviu-se dizendo: "Você quer subir? Para um café." Não era realmente um convite para café. Ambos sabiam disso. Por um longo momento, Gustavo apenas a olhou, um conflito visível no seu rosto. Então, para surpresa e talvez um pouco de decepção dela, abanou a cabeça negativamente. "Não assim, Raíssa. Não aqui, não hoje." A sua voz era suave, mas firme. "O que quer que esteja a acontecer entre nós merece mais que um impulso depois de um dia confuso." Ela sentiu o rosto queimar de vergonha. Obviamente havia interpretado mal. Havia se oferecido como uma... "Ei!" A mão dele encontrou o seu queixo, gentilmente virando o seu rosto para ele. "Não é rejeição. É respeito. Por você, por nós, pelo que podemos ser." Raíssa assentiu, não confiando na sua voz naquele momento. Antes que pudesse recompor-se, Gustavo inclinou-se e, com infinita delicadeza, tocou os seus lábios com os dele num beijo breve, quase casto, mas carregado de promessas. "Boa noite, Raíssa Oliveira." Ele afastou-se, um sorriso suave nos lábios. "Descanse. Segunda-feira temos uma guerra para lutar contra o Departamento de Orçamento." Na segunda-feira, a dinâmica entre eles havia mudado subtilmente, nada óbvio para observadores externos, mas presente em cada olhar trocado, cada momento em que as suas mãos se tocavam acidentalmente sobre documentos, cada sorriso partilhado, quando ninguém mais estava a olhar. O projeto Braço de Prata avançava, impulsionado pelos orçamentos reais que haviam conseguido no sábado. Trabalhavam lado a lado com uma sincronia quase sobrenatural, complementando-se de formas que tornavam óbvio para qualquer observador atento que algo especial estava a acontecer ali. Foi Letícia, a outra estagiária, quem primeiro verbalizou o que muitos já suspeitavam. "Então você e o chefe, hein?" Ela comentou casualmente enquanto estavam sozinhas na copa. "Do que você está a falar?" Raíssa tentou soar indiferente, mas sentiu o rosto esquentar. "Por favor. É óbvio para qualquer um que tenha olhos. A maneira como vocês se olham, como ele sempre encontra uma desculpa para estar onde você está." Letícia aproximou-se, baixando a voz. "Olha, não, estou a julgar. Só tenha cuidado. Gustavo tem uma reputação na empresa." "Que reputação?" "Dizem que houve outras antes de você, jovens talentosas que ele tomou sob a sua asa. E depois dispensou quando se cansou." A informação atingiu Raíssa como um soco no estômago. "Isso não é verdade." "Não?" Letícia ergueu uma sobrancelha. "Pergunte por Daniela Rocha ou Carolina Menezes, ambas brilhantes, ambas protegidas dele, ambas saíram da empresa abruptamente nos últimos anos." Antes que Raíssa pudesse responder, a porta da copa abriu-se e o assunto morreu instantaneamente. Mas as palavras de Letícia ficaram a ecoar na sua mente, pelo resto do dia. Naquela noite, sozinha no seu apartamento, Jéssica havia saído com o namorado, Raíssa não conseguia parar de pensar. Seria verdade? Havia outras antes dela? Era apenas mais uma na lista de conquistas do CEO? O seu telemóvel vibrou com uma mensagem. "Gustavo. Ainda acordada? Estou a rever os seus cálculos para o sistema de captação de águas. Brilhante!" Ela encarou o telefone, dividida entre o calor que as suas palavras provocavam e a dúvida implantada por Letícia. "Raíssa. Obrigada a trabalhar até tarde?" "Gustavo. Sempre, mas hoje com boa companhia, mesmo que virtual." "Raíssa. Posso perguntar? Algo pessoal?" A resposta demorou mais dessa vez. "Gustavo. Claro." Raíssa hesitou, os dedos pairando sobre o teclado.
Deveria perguntar diretamente, mencionar os nomes que Letícia havia citado. Raíssa. Houve outras estagiárias que você se aproximou? 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Finalmente, Gustavo. Podemos conversar sobre isso pessoalmente, não por mensagem. O estômago de Raíssa afundou. Se a resposta fosse simples, um não direto, ele teria negado imediatamente. A necessidade de uma conversa pessoal significava que havia algo a explicar, a justificar. Raíssa. Amanhã, depois do expediente. Gustavo. No meu apartamento. 19 horas. Mandarei o endereço. Raíssa. Não é o que você está a pensar. Ela não respondeu. Não sabia o que pensar, o que sentir. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar na Quartzo, questionou-se se não estava a cometer o maior erro da sua vida. O dia seguinte passou num borrão de reuniões, revisões de projeto e tensão silenciosa. Gustavo tentou várias vezes iniciar uma conversa privada, mas Raíssa encontrou desculpas para evitá-lo, refugiando-se no trabalho. Às 19 horas em ponto, estava parada diante de um dos edifícios mais luxuosos da Avenida da Liberdade, perguntando-se se realmente deveria subir. Uma parte dela queria fugir, voltar para a segurança do seu mundo, onde CEOs charmosos com passados complicados não existiam. Outra parte precisava desesperadamente de respostas. O porteiro já tinha sido avisado. Direcionou-a para o elevador privativo que levava diretamente à cobertura. Quando as portas se abriram, Raíssa entrou diretamente num apartamento que ocupava o andar inteiro. Amplo, elegante, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica de Lisboa. Gustavo a esperava, não com o fato habitual do escritório, mas com roupas casuais, jeans e t-shirt simples que, de alguma forma, o faziam parecer mais acessível, mais humano. Obrigado por ter vindo, ele disse, a sua voz traindo uma tensão incomum. Aceita um vinho? Prefiro que vá direto ao ponto. Raíssa permaneceu perto do elevador, como se preparada para uma fuga rápida se necessário. Gustavo assentiu, respeitando a sua postura. Vamos sentar-nos, pelo menos? Ela o seguiu até a sala de estar, escolhendo o assento mais distante dele. Então, houve outras? Ele sustentou o seu olhar por um longo momento antes de responder. Sim e não. Isso não é uma resposta. Daniela Rocha foi a minha assistente por 2 anos, brilhante e dedicada. Saiu para fazer mestrado em Londres com a minha recomendação e uma bolsa parcialmente financiada pela Quartzo. Ele fez uma pausa. Carolina Menezes trabalhou no departamento jurídico. Foi assediada por um diretor, apresentou queixa, o diretor foi demitido. Mas o ambiente ficou tóxico para ela. Ajudei-a a conseguir uma posição melhor noutra empresa. Raíssa processou as informações, ainda cautelosa. E romanticamente. Nunca estive envolvido com nenhuma funcionária da Quartzo. Nunca. A firmeza na sua voz era convincente. Mas tenho a reputação de proteger jovens talentos, especialmente mulheres, de lhes dar oportunidades que outros não dariam, de quebrar hierarquias para promover quem merece. Ele inclinou-se para a frente. E isso incomoda muita gente, principalmente homens medíocres que se sentem ameaçados. Como o diretor de engenharia. Não era uma pergunta. Como o Ferraz, exatamente, que, a propósito, é primo de Letícia. Gustavo a observou atentamente. Foi ela quem plantou essas dúvidas, não foi? Raíssa sentiu-se subitamente tola. Claro que havia política de escritório envolvida. Claro que havia pessoas incomodadas com a sua ascensão meteórica na empresa. Por que não me contou sobre as outras que você ajudou, sobre essa reputação? Porque não queria que você se sentisse como apenas mais uma na lista. Ele levantou-se, caminhando até a janela. E por que com... Você é diferente. Diferente como? Gustavo virou-se para a encarar, e a vulnerabilidade no seu olhar apanhou-a desprevenida. Daniela, Carolina e outras que ajudei ao longo dos anos eram profissionais que admirava. Queria vê-las crescer, ter sucesso. Era mentor, talvez. Protetor, se preferir. Ele deu alguns passos em sua direção.
com você desde o primeiro momento, desde aquele encontro ridículo na calçada, é pessoal, sempre foi. A sinceridade na sua voz, a intensidade do seu olhar, fizeram algo derreter dentro de Raíssa. Ainda assim, permaneceu onde estava, precisando de mais respostas. E se eu acreditar em você? Se aceitarmos que existe isso entre nós, o que acontece com o meu estágio, com a minha carreira, com o projeto Braço de Prata? A sua carreira e o projeto continuam exatamente como estão. Você é talentosa demais para que seja de outra forma. Ele aproximou-se mais um passo. Quanto ao estágio, existem soluções. Posso transferir a sua supervisão para outro diretor. Podemos manter a nossa relação privada até que o estágio termine. Ou podemos não ter relação alguma além da profissional, se for o que você preferir. A última opção foi apresentada com uma neutralidade forçada que não enganou nenhum dos dois. E se eu não quiser esperar? Raíssa ouviu-se dizendo, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Se eu quiser explorar isso agora? Algo escureceu nos olhos de Gustavo. Então teríamos que ser muito, muito discretos. Ela finalmente levantou-se, reduzindo ainda mais a distância entre eles. E se eu não me importar com discrição? Se eu não me importar com o que pensam ou dizem? Raíssa, havia um aviso na sua voz. Você não entende. A sua reputação, a minha reputação, é problema meu. Ela deu o último passo, ficando a centímetros dele. Já ultrapassamos todos os limites profissionais possíveis, você sabe disso. Gustavo ergueu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Não quero que você se arrependa. Não quero ser o homem que complicou a sua carreira antes mesmo de começar. A única coisa que eu me arrependeria seria de não descobrir o que podemos ser. O momento suspenso entre eles parecia contido em âmbar, frágil, precioso, carregado de possibilidades. Foi Raíssa quem finalmente quebrou a última barreira, erguendo-se na ponta dos pés e pressionando os seus lábios contra os dele. Diferente do beijo casto da noite anterior, este estava carregado de desejo reprimido por semanas. As mãos de Gustavo encontraram a sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto aprofundava o beijo com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Quando se separaram, ambos respiravam pesadamente, como se tivessem corrido uma maratona. Tem certeza? Ele perguntou, a sua testa encostada na dela. Absolutamente certeza. Em resposta, Raíssa deu um passo para trás e, com uma coragem que não sabia possuir, começou a desabotoar a sua blusa. Os olhos de Gustavo escureceram com desejo, mas ele permaneceu onde estava. Raíssa, é preciso que você saiba. Não sou um homem fácil. Tenho demônios, tenho cicatrizes. Se entrarmos nisso juntos... Também, não sou uma mulher fácil. Ela sorriu, deixando a blusa cair no chão. E também tenho as minhas cicatrizes. Acho que podemos lidar com isso, não? Algo se quebrou no autocontrolo dele. Com 2 passos largos, Gustavo alcançou-a, tomando-a nos braços com uma urgência que falava de semanas de desejo contido. As suas mãos exploravam cada centímetro de pele exposta, enquanto seus lábios traçavam um caminho ardente pelo pescoço dela. Você tem ideia, ele murmurou contra a sua pele, do quanto a desejei desde aquele primeiro dia. Raíssa jogou a cabeça para trás, entregando-se às sensações. Mostre-me. Naquela noite, na privacidade do apartamento com vista para a cidade que ambos amavam de formas diferentes, Gustavo e Raíssa cruzaram a última fronteira entre eles. Entre beijos, carícias e confissões sussurradas, construíram algo novo, algo frágil e poderoso, proibido e inevitável. Enquanto a cidade dormia lá embaixo, 2 mundos que nunca deveriam se encontrar fundiram-se, pelo menos por uma noite, em algo que nenhum deles havia previsto quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez naquela calçada. As semanas seguintes passaram num borrão de emoções intensas, trabalho árduo e encontros secretos. Raíssa e Gustavo desenvolveram uma rotina perigosa, profissionais impecáveis durante o dia, amantes apaixonados quando as portas se fechavam.
No escritório, mantinham uma distância calculada, comunicando-se com olhares discretos e toques aparentemente acidentais. À noite, no apartamento dele ou, mais raramente, no pequeno apartamento em Arroios, quando Jéssica estava fora, deixavam cair todas as máscaras. O projeto Braço de Prata avançava a passos largos, superando expectativas. A combinação da visão inovadora de Raíssa com a experiência e influência de Gustavo provava-se imbatível. Mesmo o diretor de engenharia, Ferraz, que inicialmente havia sido o maior opositor, começava a mostrar um respeito relutante pelo trabalho que estavam a realizar. Numa manhã particularmente agitada, enquanto revisava as modificações finais antes da apresentação ao conselho, Raíssa recebeu uma mensagem de Cecília, a sogra de Gustavo. "Almoço domingo? Tenho algo importante para discutir consigo. Só nós duas." Raíssa hesitou. Desde aquela primeira visita, havia encontrado Cecília apenas mais 2 vezes, sempre com Gustavo presente. Um encontro a sós com a mulher era simultaneamente intrigante e intimidante. "Claro. Que horas?" respondeu finalmente. O domingo chegou com um céu claro e uma brisa agradável. Um daqueles dias raros em Lisboa, quando a cidade parecia respirar. Raíssa escolheu um vestido simples, mas elegante. Um presente que Gustavo havia insistido em lhe dar na semana anterior. "Não preciso de presentes", ela havia protestado. "Não é um presente", ele havia respondido com um sorriso enigmático. "É um investimento no seu guarda-roupa profissional." Agora, parada diante da mansão de Cecília, Raíssa ajustou o vestido nervosamente. Gustavo não sabia deste encontro. Ela decidira não comentar, curiosa demais, sobre o que a matriarca da família Mendes queria discutir. Cecília a recebeu com um abraço caloroso que ainda a surpreendia, considerando a diferença social entre elas. "Você está absolutamente radiante, minha querida. O amor faz isso com as pessoas." Raíssa sentiu o rosto esquentar. "Eu não sei o que... Por favor, poupe-me da negação. Tenho 70 anos, não sou cega." Cecília a conduziu para o Jardim dos Fundos, onde uma mesa elegante estava posta para 2 pessoas. "Conheço o meu genro há mais de 20 anos. Nunca o vi olhar para ninguém como olha para você, nem mesmo para Helena, e olhe que ele a amava profundamente." O comentário apanhou Raíssa desprevenida. Sentou-se, tentando processar a informação. "Você não desaprova?" "Desaprovar?" Cecília riu enquanto servia chá em chávenas delicadas. "Minha querida, esperei 5 anos para ver aquele homem voltar a viver. Desde que Helena morreu, ele transformou-se numa máquina. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Até você aparecer." "Não sou tão importante assim", Raíssa protestou suavemente. "Ah, mas é." O olhar de Cecília tornou-se penetrante. "E é por isso que precisamos conversar. Gustavo é um homem complicado com um passado que poucos conhecem. Achei que você deveria saber de algumas coisas, antes que seja tarde demais." O estômago de Raíssa afundou. Então era isso. Algum segredo terrível que explicaria por que alguém como ele estava interessado em alguém como ela. Alguma perversão, alguma mentira. "O que você quer dizer?" Cecília tomou um gole de chá, como se organizasse os seus pensamentos. "Gustavo nasceu na Covilhã. Isso ele deve ter lhe contado. O que talvez não tenha mencionado é que o seu pai não era apenas um pedreiro qualquer. Era um alcoólatra violento que transformou a infância dele num inferno." Raíssa sentiu um aperto no peito. Gustavo havia falado pouco sobre os seus pais, sempre em termos vagos. "Aos 16 anos, Cecília continuou, a sua voz agora mais suave. "Ele fugiu de casa depois de uma surra particularmente brutal. Veio para Lisboa com o que conseguiu carregar numa mochila. Trabalhou em obras durante o dia e estudou à noite. Quando conheceu Helena, estava no 2º ano de engenharia civil, morando num quarto de pensão e comendo uma refeição por dia para economizar. Ele nunca mencionou... Ele odeia parecer vulnerável. Odeia que sintam pena dele." Cecília pousou a chávena. "Helena o trouxe para a nossa família, e ele floresceu. O meu marido viu algo especial nele. Não apenas um namorado da filha, mas um sucessor para a empresa que havia construído."
E Helena, como ela era? Raíssa perguntou, percebendo que, apesar de ouvir o nome frequentemente, sabia pouco sobre a mulher que havia sido esposa de Gustavo. Um sorriso melancólico surgiu no rosto de Cecília. Brilhante, apaixonada, teimosa como uma mula. Ela riu com a lembrança. Arquiteta visionária, mas com os pés firmemente plantados na realidade. Ela e Gustavo eram complementares. Ela sonhava, ele executava. Ela voava, ele providenciava o solo firme para pousar. Raíssa sentiu uma pontada de ciúme, seguida imediatamente por culpa. Como poderia sentir ciúme de uma mulher que não estava mais viva? Quando o cancro veio, Cecília continuou, a sua voz agora mais suave, foi devastador, rápido e implacável. Em 6 meses, ela se... Foi? E Gustavo? Ele fechou-se completamente, mergulhou no trabalho como se fosse uma missão cumprir cada sonho que Helena teve, cada projeto que ela imaginou. O centro comunitário em Moscavide, Raíssa murmurou. Exatamente, o primeiro de muitos. Nos últimos 5 anos, ele transformou a Quartzo de uma construtora comercial comum numa empresa com propósito social. Tudo por ela. Cecília inclinou-se, tomando as mãos de Raíssa nas suas. E então você apareceu, com a sua paixão, a sua autenticidade, a sua visão que, de maneiras que talvez você nem perceba, ecoa a dela. Raíssa sentiu as lágrimas se formando. Você acha que ele só está comigo porque eu a lembro dela? Não, querida. Estou a dizer exatamente o oposto. Os olhos de Cecília brilhavam com uma intensidade surpreendente. Estou a dizer que ele está com você porque você o fez lembrar de quem ele realmente é. Não apenas o viúvo de Helena, não apenas o CEO da Quartzo, mas Gustavo, o menino da Covilhã que sonhava em construir coisas que durassem. O almoço prosseguiu com Cecília partilhando mais histórias, algumas divertidas, outras reveladoras. Quando Raíssa finalmente se despediu, horas depois, sentia como se tivesse ganhado não apenas um entendimento mais profundo de Gustavo, mas também uma aliada inesperada. Uma última coisa, Cecília disse enquanto a acompanhava até a porta. O conselho da empresa, a apresentação do projeto Braço de Prata. É na próxima semana, não é? Sim, sexta-feira. Esteja preparada. O olhar de Cecília tornou-se sério. Ferraz não desistiu. Ele está apenas à espera do momento certo para atacar. Como você sabe disso? Um sorriso astuto surgiu nos lábios da senhora. Querida, eu sou a maior acionista individual da Quartzo. Acha que não sei o que acontece nos bastidores? Apenas esteja preparada. No dia seguinte, no escritório, Raíssa não conseguia parar de pensar na conversa com Cecília. Observava Gustavo de longe, vendo-o com novos olhos, não apenas como o homem poderoso e confiante que todos viam, mas como alguém que havia enfrentado adversidades que ela mal podia imaginar. Você está estranha hoje, ele comentou quando finalmente conseguiram um momento a sós na sala de projetos. Estive com Cecília ontem. A expressão dele mudou imediatamente. Ela a contactou? Por quê? Queria conhecer-me melhor. Conversamos sobre você. Gustavo ficou tenso. O que exatamente ela lhe contou? Tudo, Covilhã. O seu pai. Como você conheceu Helena? Raíssa hesitou. Por que nunca me falou sobre isso? Ele desviou o olhar claramente desconfortável. Não é algo de que me orgulhe, ou de que goste de lembrar. Gustavo. Ela tocou o seu braço levemente. Nada do que Cecília me contou muda o que sinto por você. Só me faz admirá-lo ainda mais. Algo vulnerável e raro cruzou o rosto dele. Um alívio misturado com gratidão. Por um momento, Raíssa vislumbrou o menino da Covilhã por trás da fachada do CEO. Antes que ele pudesse responder, no entanto, a porta abriu-se e eles afastaram-se rapidamente. Os dias que antecederam a apresentação ao conselho foram frenéticos. Raíssa praticamente morava no escritório, refinando cada detalhe do projeto. Gustavo, mesmo ocupado com outras responsabilidades da empresa, encontrava tempo para revisar o seu trabalho, oferecer sugestões, preparar o terreno político para a aprovação.
Na véspera da apresentação, enquanto trabalhavam até tarde, ele a surpreendeu com uma proposta. Vamos fugir. Raíssa ergueu os olhos das plantas que revisava. O quê? Depois da apresentação. Um fim de semana. Só você e eu. Ele aproximou-se, um brilho diferente nos olhos. Conheço uma pousada na praia, na comporta. Isolada, discreta. Podemos ser apenas nós mesmos lá. A ideia era tentadora. Desde que haviam começado o seu relacionamento, estavam sempre a olhar por cima do ombro, sempre atentos a quem poderia ver, quem poderia saber. Precisamos entregar o projeto detalhado na segunda-feira, ela lembrou, sempre prática. Trabalharemos na praia, então. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o seu coração acelerar. Dizem que o ar marítimo estimula a criatividade. Ela riu, cedendo. Tudo bem, mas só se o conselho aprovar o projeto amanhã. Eles vão aprovar. A confiança dele era inabalável. O seu trabalho é brilhante demais para ser negado. Na manhã da apresentação, Raíssa acordou com uma mensagem de Gustavo. Hoje é o seu dia. Mostre a eles quem é Raíssa Oliveira. Vestiu-se com cuidado, optando pelo vestido que ele havia lhe dado, profissional, elegante, mas com personalidade. Jéssica a ajudou com o cabelo, domando os caracóis rebeldes num coque sofisticado. Você está irreconhecível, a sua amiga comentou. Quem diria que aquela menina tímida de Moscavide se transformaria nessa mulher poderosa? Raíssa sorriu, nervosa, mas confiante. Ainda sou a mesma pessoa. Não, não é, Jéssica a estudou. E isso não é necessariamente ruim. Você cresceu, Raí. Tornou-se a mulher que sempre deveria ter sido. No escritório, a tensão era palpável. A apresentação estava marcada para as 11 horas, na sala do conselho no último andar. Um território que Raíssa havia visitado apenas uma vez, brevemente. Gustavo a encontrou no elevador, mantendo uma distância profissional, apesar do sorriso cúmplice. Nervosa? Aterrorizada, ela admitiu em voz baixa. Não esteja. Você conhece esse projeto melhor que qualquer um. Acredite em si mesma como eu acredito em você. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, Raíssa respirou fundo. O momento havia chegado. Caminharam lado a lado até a imponente sala de reuniões, onde 8 homens e 2 mulheres, o conselho administrativo da Quartzo, aguardavam. Ferraz já estava lá, sentado à direita do presidente do conselho, um sorriso frio nos lábios. Algo no seu olhar fez Raíssa lembrar do aviso de Cecília. Esteja preparada. A apresentação começou formalmente. Gustavo introduziu o projeto Braço de Prata como a próxima evolução da Quartzo no mercado de empreendimentos sustentáveis e socialmente responsáveis. Então, passou a palavra para Raíssa. Por 40 minutos, ela apresentou cada aspecto do projeto, desde o conceito arquitetônico inovador até os detalhes técnicos de engenharia, passando pelos estudos de viabilidade econômica que ela mesma havia refinado. Falou com paixão sobre como o projeto não apenas transformaria um espaço degradado da cidade, mas criaria um modelo replicável de habitação acessível, integrada a espaços comerciais de alto padrão. Quando terminou, houve um momento de silêncio avaliativo que a fez segurar a respiração. Então, o presidente do conselho, um homem de seus 60 anos, assentiu com aprovação. Impressionante, senhorita Oliveira. Raramente vejo apresentações tão bem estruturadas, mesmo de diretores experientes. Raíssa sentiu um calor de orgulho se espalhar pelo seu peito. Obrigada, senhor. No entanto, Ferraz interveio. Há algumas questões que precisamos discutir. Ele virou-se para o conselho. Como diretor de engenharia, tenho sérias preocupações sobre a viabilidade estrutural de alguns elementos deste projeto. E, mais importante, sobre a metodologia usada no seu desenvolvimento. A mudança na atmosfera foi instantânea. Raíssa sentiu um calafrio. Que preocupações seriam essas, Ferraz? Gustavo perguntou, a sua voz controlada, mas tensa. O diretor de engenharia sorriu, um sorriso que não alcançava os seus olhos.
Para começar, este projeto foi desenvolvido quase inteiramente por uma estagiária sem experiência prática, com supervisão mínima do departamento técnico. Supervisão minha, Gustavo corrigiu. Exatamente, e aí está a minha maior preocupação. Ferraz olhou diretamente para Raíssa, sem disfarçar o seu desdém. A senhorita Oliveira tem, inegavelmente, talento. Mas a sua súbita ascensão de estagiária recém-chegada para líder de um projeto desta magnitude é, no mínimo, incomum, especialmente considerando a sua proximidade com o CEO. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Raíssa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. O que exatamente você está a insinuar, Ferraz? A voz de Gustavo era perigosamente calma. Não estou a insinuar nada. Estou a apresentar factos. Ferraz virou-se para o conselho. A senhorita Oliveira e o senhor Mendes têm sido vistos juntos fora do ambiente profissional em múltiplas ocasiões. Jantares, visitas à residência da senhora Cecília Mendes, entrada e saída do prédio residencial dele em horários inapropriados. Ele fez uma pausa teatral. Acredito que o seu julgamento profissional possa estar comprometido por interesses pessoais. Raíssa sentiu o sangue drenar do seu rosto. Olhou para Gustavo, que parecia estar a fazer um esforço sobre-humano para manter a compostura. Isso é um ataque pessoal infundado e completamente irrelevante para a qualidade do projeto. Gustavo respondeu firmemente. Discordo. Ferraz sorriu. É extremamente relevante se estamos a considerar investir milhões num projeto concebido por uma estagiária que conquistou a sua posição através de meios não convencionais. A insinuação era clara demais para ser ignorada. Raíssa sentiu a raiva substituir o choque inicial. Antes que Gustavo pudesse defendê-la, ela levantou-se. Com todo o respeito, Sr. Ferraz, se você tem dúvidas sobre a viabilidade estrutural do projeto, deveria ter levantado esses pontos durante as revisões departamentais, que você consistentemente se recusou a atender. A sua voz era firme, sem um tremor. Quanto à sua insinuação sobre como obtive esta posição, sugiro que examine os registros de todas as reuniões, revisões e modificações documentadas nos últimos 3 meses. Cada decisão deste projeto foi baseada em dados, testes e análises, não em quaisquer relações pessoais. Ela virou-se para o conselho. Minhas senhoras e meus senhores, não vou negar que desenvolvi uma amizade com o Sr. Mendes durante este projeto. Ele é um mentor valioso, como tem sido para muitos jovens profissionais na empresa. Mas o meu trabalho fala por si só. Se depois de avaliar tecnicamente o mérito do projeto Braço de Prata, vocês decidirem que ele não é viável, aceitarei essa decisão profissionalmente. Mas peço que julguem o projeto, não fofocas de corredor. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som inesperado. Aplausos. Não vinham de Gustavo, mas de uma das conselheiras, uma mulher de cerca de 50 anos que Raíssa reconheceu como uma das arquitetas mais respeitadas de Portugal. Bendito, senhorita Oliveira. Ela sorriu. Como alguém que enfrentou a minha cota de insinuações semelhantes durante a minha carreira, aprecio a sua compostura, e como alguém que revisou detalhadamente o seu projeto antes desta reunião, posso garantir ao Conselho que o trabalho é excepcionalmente sólido. Ferraz parecia ter sido apanhado desprevenido por esse apoio. Conselheira Monteiro, com todo o respeito... O respeito, ela o interrompeu, é exatamente o que faltou na sua abordagem, Ferraz. Atacar o caráter de uma jovem profissional em vez de criticar tecnicamente o seu trabalho é, na melhor das hipóteses, pouco profissional. O presidente do conselho pigarreou, retomando o controlo da reunião. Creio que já ouvimos o suficiente. Vamos proceder à votação do projeto exclusivamente com base no seu mérito técnico e comercial. Os minutos seguintes foram os mais longos na vida de Raíssa. O conselho votou 1 a 1, alguns após fazerem perguntas técnicas adicionais, que ela respondeu com confiança renovada. Quando o último voto foi contado, o presidente anunciou, por 8 votos a favor e 2 contra, o projeto Braço de Prata está aprovado para desenvolvimento. Raíssa mal conseguiu conter o sorriso. Ao seu lado,
Gustavo permanecia profissional, mas os seus olhos brilhavam com orgulho. Parabéns, senhorita Oliveira. O seu trabalho excedeu todas as expectativas. Quando a reunião foi encerrada, Ferraz saiu rapidamente, sem olhar para trás. A conselheira Monteiro aproximou-se de Raíssa, oferecendo um cartão de visita. Impressionante trabalho, Raíssa. Quando o seu estágio terminar, gostaria de conversar consigo sobre oportunidades no meu escritório de arquitetura. Obrigada, senhora Monteiro. Seria uma honra. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala de reuniões, Gustavo fechou a porta e a puxou para um abraço apertado. Você foi incrível, ele sussurrou no seu ouvido. Absolutamente incrível. Raíssa enterrou o rosto no seu peito, permitindo-se finalmente tremer com a adrenalina da confrontação. Isso foi intenso. Ferraz cavou a sua própria sepultura hoje. O conselho não tolera esse tipo de comportamento. Ele afastou-se o suficiente para olhar nos seus olhos. Estou tão orgulhoso de você, Raíssa. A maneira como você se defendeu, como defendeu o seu trabalho. Não foi apenas o meu trabalho que estava a ser atacado, ela disse suavemente. Era nós. O que temos? Gustavo assentiu, o seu olhar, tornando-se mais sério. Isso vai continuar a acontecer, você sabe. Não importa quão discretos sejamos, haverá sempre alguém como Ferraz. Eu sei. Ela o olhou diretamente nos olhos. A questão é, vale a pena? Para você, quero dizer, todo esse drama, essas complicações, por minha causa. Por você? Ele sorriu segurando o seu rosto entre as mãos. Raíssa Oliveira, você realmente não entende, não é? Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos 5 anos. Vale a pena? Cada segundo, cada olhar torto, cada rumor, cada batalha, como a de hoje. O coração dela acelerou com a intensidade das suas palavras. Mesmo que isso afete a empresa, a sua reputação, mesmo assim, ele suspirou. Mas também não quero que isso prejudique a sua carreira. O que Monteiro ofereceu é uma oportunidade incrível. Talvez a melhor solução seja... Não. Ela o interrompeu firmemente. Não vou deixar a Quartzo. Não vou desistir do projeto Braço de Prata. E definitivamente não vou desistir de você. O seu queixo ergueu-se em determinação. Vamos encontrar uma maneira, juntos. O fim de semana na Comporta foi exatamente o que ambos precisavam. Longe dos olhares corporativos, das políticas de escritório e das pressões da cidade, Raíssa e Gustavo finalmente puderam simplesmente ser um casal normal, apaixonado, descobrindo um ao outro sem pressa ou medo. A pousada era pequena e isolada, à beira-mar, com apenas 5 chalés espalhados num terreno arborizado. O deles, o mais afastado, tinha uma varanda privativa com vista para o oceano. As manhãs eram passadas a trabalhar, ele com assuntos da empresa, ela refinando detalhes do projeto. As tardes eram para explorar a ilha, nadar, caminhar de mãos dadas sem se preocupar com quem poderia ver. Na última noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda, Gustavo surpreendeu Raíssa com uma proposta. Eu estive a pensar sobre nós, sobre a situação na empresa. Ela virou-se para o encarar, apreensiva. E? Vou criar um departamento de inovação social. Projetos como o Braço de Prata, como o Centro Comunitário de Moscavide, iniciativas que combinam excelência arquitetônica com impacto social real. Ele fez uma pausa. Quero que você o lidere quando o seu estágio terminar. Raíssa piscou, surpresa. Eu? Liderar um departamento? Gustavo, serei recém-formada. E daí? A sua visão, a sua capacidade de inovar, a sua compreensão do que realmente importa num projeto, são exatamente o que precisamos. Ele pegou as suas mãos. Além disso, você estaria tecnicamente sob a supervisão direta do conselho, não minha. Resolveria o conflito de interesses. Ela considerou a proposta, deslumbrada com a possibilidade. Isso é... Uau! Estou sem palavras. Tem mais. Ele parecia subitamente nervoso, algo raro em Gustavo Mendes. Isso é só o começo, Raíssa.
Tenho grandes planos para a Quartzo, para transformar como construímos neste país. E quero que você esteja ao meu lado em cada passo. Estou ao seu lado, ela assegurou, confusa com a sua ansiedade. Não apenas profissionalmente. Ele respirou fundo e, para total choque dela, ajoelhou-se na varanda. Sei que é cedo. Sei que temos diferenças, obstáculos, complicações. Sei que o mundo vai nos julgar, nos questionar. Mas sei também, com absoluta certeza, que nunca senti por ninguém o que sinto por você. Raíssa levou as mãos à boca, lágrimas começando a formar-se. Não estou a pedir para amanhã ou para o próximo mês. Estou a pedir para quando estivermos prontos, quando o mundo estiver pronto. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Raíssa Oliveira, você aceitaria um dia ser a minha esposa? O anel era delicado, uma safira cercada por pequenos diamantes num design contemporâneo. Não era ostentoso, mas tinha personalidade, exatamente como ela. Gustavo... Ela respirou, tentando encontrar palavras. Você tem certeza? Você é... Eu sou um homem que encontrou o amor quando menos esperava. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Ele sorriu. O resto são apenas detalhes. Raíssa puxou-o para cima, segurando o seu rosto entre as mãos. Sim. Quando estivermos prontos, quando for o momento certo. Sim. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu selou mais que um compromisso. Selou uma promessa de futuro, de possibilidades, de 2 mundos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um caminho para se fundir. 6 meses depois, na cerimônia de formatura de Raíssa, Gustavo estava na primeira fila, ao lado de Cecília e da família Oliveira completa. Os 3 irmãos grandalhões, o pai emocionado no seu melhor fato, a mãe a chorar de orgulho. Quando ela subiu ao palco para receber o seu diploma, os aplausos mais entusiasmados vieram daquele grupo improvável. A família que ela tinha por sangue e a família que havia ganhado por amor. O anel de safira que ela usava numa corrente escondida sob o vestido durante o estágio, agora estava visível na sua mão esquerda. Não mais um segredo, mas uma declaração ao mundo. A Quartzo prosperou sob a liderança visionária de Gustavo e a inovação criativa de Raíssa. O departamento de inovação social que ela liderava transformou-se na divisão mais prestigiada da empresa, responsável por projetos que redefiniam o conceito de construção sustentável e inclusiva em todo o Portugal. Ferraz eventualmente saiu da empresa, incapaz de aceitar a nova direção que tomava. A conselheira Monteiro tornou-se mentora de Raíssa, ajudando-a a navegar os desafios de ser uma jovem executiva num setor ainda dominado por homens mais velhos. O casamento aconteceu 1 ano após a formatura. Uma cerimônia íntima nos jardins da casa de Cecília. Não foi um evento ostentoso, como muitos esperariam do CEO de uma das maiores construtoras de Portugal. Foi pessoal, autêntico, uma celebração genuína de 2 pessoas que haviam encontrado algo raro num mundo de aparências. Lembra-se do nosso primeiro encontro? Gustavo perguntou enquanto dançavam sob as estrelas, longe dos olhares dos convidados. Como poderia esquecer? Eu estava a usar o seu carro como espelho, tentando desesperadamente parecer profissional. Ela riu, apoiando a cabeça no seu ombro. Sabia naquele momento que você mudaria a minha vida. Ele a apertou mais contra si. Não tinha ideia de como ou quanto, mas sabia. Eu achei que você era um idiota arrogante, ela confessou, provocando-o. E agora? Agora sei que você é um idiota arrogante que, por algum milagre, me ama tanto quanto eu o amo. Ela ergueu o rosto para olhá-lo nos olhos. Que construiu espaço para mim no seu mundo, assim como estou a construir espaço para você no meu. Não são mais mundos separados, Raíssa. Ele beijou a sua testa suavemente. É o nosso mundo agora, um que estamos a construir juntos tijolo por tijolo. Na manhã seguinte, enquanto arrumavam as malas para a lua de mel na Grécia, Raíssa encontrou um envelope no bolso do seu casaco, um que não se lembrava de ter colocado lá. Dentro havia uma chave e um cartão com a caligrafia elegante de Cecília. Para o futuro, com todo o meu amor. Quando questionou Gustavo,
Ele parecia tão surpreso quanto ela. Seguindo as coordenadas GPS no verso do cartão, dirigiram até um terreno nas Avenidas Novas, nem tão exclusivo quanto a Avenida da Liberdade onde Gustavo morava, nem tão simples quanto Arroios, onde Raíssa havia vivido, um lugar intermédio, um novo começo. O terreno estava vazio, apenas um grande espaço cercado à espera de ganhar forma. Ela deu-nos um lote vazio? Raíssa perguntou confusa. Gustavo sorriu, compreendendo o gesto da sogra. Ela deu-nos uma tela em branco, para projetarmos a nossa própria casa exatamente como queremos. Os olhos de Raíssa brilharam com possibilidades. Já podia ver na sua mente os espaços a tomar forma, não uma mansão ostentosa, não um apartamento simples, mas algo único, algo que representasse quem eram juntos. Por onde começamos? Ela perguntou, entrelaçando os seus dedos nos dele. Pelo começo. Ele sorriu. Aquele sorriso que havia mudado a sua vida naquele primeiro dia na calçada. Primeiro desenhamos o sonho. Depois construímos a realidade. Não é assim que sempre fazemos? Raíssa assentiu, apoiando a cabeça no seu ombro enquanto observavam o espaço vazio que logo se tornaria lar. Um espaço que, como o seu amor, havia começado com um encontro improvável, sobrevivido a tempestades e oposições, e agora se transformava em algo sólido, duradouro, real, um legado que combinava o melhor de dois mundos que, contra todas as probabilidades, haviam se tornado um só.